E aí, galera? É, Hoje eu vim aqui trazer pra vocês um, uma nova parte, uma nova vertente do canal que vai complementar o que eu já falei sobre HTML e CSS, que seria o PHP aqui, ó. PHP. Esse PHP, para que ele serve? Ele serve para você criar bancos de dados, certo? Esse banco de dados ele armazena vários dados, no caso, que podem ser desde login de usuário, senha de usuário, etc. Como qualquer outro dado, pode ser imagens também, etc. É, eu vou falar um pouco sobre o conceito de banco de dados também. Mas antes disso, eu tenho que falar para vocês o que vocês vão precisar para seguir as próximas aulas, entendeu? Então, vamos lá. Primeiramente, vocês têm que baixar esse programa aqui, que é o Champ. Tá aqui o nome, Champ. Que ele basicamente ele vai criar um localhost, um servidor local para sua residência, para o seu roteador no caso. É, e esse servidor ele vai permitir que você teste seus arquivos PHP no caso. É como se você estivesse upando um site, só que offline. Eu não sei como é que eu explico isso direito. Vamos dizer assim, você vai criar um site, só que vai poder ver é quem está conectado no teu roteador, no caso. Por exemplo, se você criar esse localhost e você quiser testar o seu PHP, o seu arquivo PHP, HTML, no seu celular, você vai poder fazer isso, entendeu? Enfim, isso eu vou explicar mais pra frente como é que vocês vão poder testar nas suas outras plataformas. Enfim, beleza, você vai aqui fazer um download se você for para Windows, Linux ou Mac. Dificilmente tem um Mac aí, né? Mas, né? Beleza. Se for Windows 64 bits, que nem o meu, eu não achei o download para ele, então eu não sei se tem ou se tá escondido por aí, né? Enfim, sem perder muito tempo nessa parte, é, eu já expliquei como é que funciona o Champ, certo? Como é que você ativaria o Champ? Quando você instalar, etc., ele vai aparecer aqui, ó, Champ Control. Esse Champ Control, ele é isso aqui, basicamente. Ele vai criar o Apache. O que seria o Apache? O Apache seria aquele servidor que eu falei. Só que além disso, ele ainda vem com outros recursos, entendeu? O que a gente vai precisar é basicamente o Apache, esse aqui, que vai criar o servidor, e o MySQL. O MySQL seria o banco de dados, seria a central de banco de dados, certo? Essa central é onde você vai poder criar as tabelas do seu banco de dados e inserir os dados nesse banco. Enfim, eu vou abrir aqui para vocês o phpMyAdmin, que seria o MySQL ali. É só vocês irem aqui e apertarem admin, beleza? Só que antes, no caso, vocês têm que ativar aqui. No meu caso, eu já ativei os dois, então tá aqui, ó, ele vai entrar nesse link aqui, link, né, entre aspas, porque esse daqui, ó, tá aqui, localhost phpMyAdmin. Por exemplo, se vocês entrarem nesse link aqui sem instalarem o Champ, não vai funcionar, entendeu? Porque o Champ ele configura todo o seu computador para poder receber essa configuração, para poder entrar nesse link. Eu tô esperando aqui, mesmo sem necessidade da internet, ele ainda demorou para entrar, né? Enfim, beleza. Aqui você vai ter os seus bancos de dados, porque você pode criar vários bancos de dados, que dentro desses bancos pode ter várias tabelas. No caso, eu vou criar um aqui nova com vocês, um banco de dados novo aqui com vocês. Eu vou chamar ele de YouTube. YouTube, beleza. Aí vou criar aqui, beleza? É tudo bem simples. E vou criar uma tabela aqui. Vou criar uma tabela usuários. Só que eu tenho que clicar aqui, né? Usuário. Usuário. Beleza. Não, usuários mesmo.
com 4 colunas. Essas 4 colunas vão ser as classificações dos dados. No caso, o primeiro seria nome, deixa eu botar minúsculo para facilitar. Nome, deixa eu ver, e-mail, uma senha. Não, deixa eu botar a senha por último. É um telefone não, deixa eu ver. Eu vou colocar telefone mesmo. Telefone e uma senha. Beleza. Aqui nessa coluna aqui, tipo, você tem que colocar qual é o tipo da variável que vai entrar nessa coluna. No caso, nome vai ser texto. Eu posso botar texto. Beleza. No e-mail eu vou colocar Varchar. Agora eu vou explicar um pouco sobre... Deixa eu colocar aqui só Varchar também. Tá. Eu vou explicar o que seria cada um. O texto seria um texto com números e letras com um tamanho infinito. Não importa qual é o tamanho. Esse Varchar seriam textos e letras. Textos e letras. Seriam letras e números. Porém, você tem que determinar um tamanho para ele. No caso, eu vou determinar 50. A pessoa pode colocar um e-mail até de 50 caracteres, entendeu? É mais ou menos isso. O telefone é int. O que seria int? É um número inteiro. Então, eu vou colocar aqui que no máximo 12. O Varchar é aquele esquema que eu falei, que é as letras e os números. E para a senha, eu vou determinar 20 também. Também não, que eu não usei nenhum 20. Enfim, só isso. E eu vou aqui em guardar. Guarda. Tá. Beleza, ele está processando. E com isso, eu acabei de criar uma tabela. Beleza. Essa tabela se chama usuários. E tá aqui a tabela, certo? No caso, se eu for aqui em procurar, ela não vai ter nada dentro dela. Se eu for aqui em série, que era para você inserir ali, eu posso colocar aqui, por exemplo, meu nome, Gustavo Bessa. Deixa eu colocar aqui com letra maiúscula. O e-mail eu vou colocar aqui gustavo@exemplo.com. O telefone eu vou colocar aqui 99999. Enfim. E a senha eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Aí executar. Beleza. Se tudo deu certo, tá. Uma linha foi inserida. Se essa linha foi inserida, esse daqui seria o código se a gente fosse fazer em outro mecanismo, que seria o PHP Editor e etc. Só que como essa ferramenta PHP facilita muitas coisas, isso permite que a gente não tenha que criar os códigos. Aqui em procurar, tá aqui, ó, todos os dados da pessoa, certo? Isso aqui, essa tabela, ela poderia ser infinita aqui para baixo, no caso. Na verdade tem até um limite, mas bem exorbitante esse limite. Enfim, eu não sei se vocês entenderam esse básico que eu quis passar de banco de dados para vocês. Mas se vocês tiverem alguma dúvida de banco de dados, pode botar aí no comentário. E acho que é só, galera. Eu falei para vocês baixarem o Champ, então tudo tranquilo. Essa página que vocês estão vendo só vai abrir se vocês tiverem o Champ. Ou seja, se você digitar o URL igualzinho que está aqui no seu computador e não tiver o Champ, não vai pegar. A não ser que você tenha outro tipo de localhost, mas isso não vem a caso, porque isso na verdade não importa, porque qualquer um tem as mesmas características. Eu só prefiro o Champ porque eu já uso ele há algum tempo, então... Tá, chega de enrolação. Galera, eu quero passar o máximo que eu posso sobre banco de dados e PHP. Essa primeira aula agora foi só sobre PHP.
Desculpa, só sobre banco de dados, que é para vocês entenderem um pouco o que é um banco de dados, para quem não faz a mínima ideia. Mas na próxima aula eu já vou começar os códigos, entendeu? Como é que vocês vão inserir esse dado aqui dentro de uma página HTML, no caso, com os inputs, você vai poder digitar o seu nome e apertar enviar e ele vem para esse banco, entendeu? Então, a partir da próxima aula, vocês já vão ver códigos, já vão ver eu abrindo aqui meu Sublime e digitando aqui PHP. Enfim, espero que vocês tenham gostado e deem um like aí, por favor, né? Não custa nada se inscrever no canal. Se você gostou do vídeo, por favor, comente e curta o vídeo. Se você teve alguma dúvida, comente e compartilhe o vídeo, por favor, porque vai ajudar muito o canal, porque eu tô começando agora. Esse foi um dos primeiros vídeos que eu quis gravar assim um pouco mais profissional, mesmo não sendo profissional, né? Porque vocês estão vendo que tá o áudio tão horrível. Provavelmente o vídeo pode estar um pouco borrado aí pra vocês. Mas enfim, né? Eu quis trazer um pouco mais profissional pra vocês, comparado aos vídeos antigos. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Tá bom de enrolação, né? E valeu, galera. Falou.